Café com Cavanha traz hoje o tópico O Mar e as Suas Riquezas. Estamos nos escritórios da TGS, no centro do Rio de Janeiro, com Marcos Lourenço de Almeida, contra-almirante da Reserva da Marinha do Brasil, vice-presidente da Associação Internacional de Auxílios à Navegação e Autoridades de Faróis, consultor independente para assuntos marítimos, políticas do mar e Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Boa tarde e obrigado por aceitar o café, Marcos Almeida. Eu que agradeço, Cavanha, a oportunidade de vir aqui conversar sobre um tema tão importante para o país nosso. Nosso mar. O Brasil conhece as riquezas que tem no mar? Pouco, né? Nós vamos dizer que o Brasil é muito tímido com relação ao mar, né? O Brasil, olhar para o Brasil, eu costumo brincar com as pessoas que o brasileiro gosta de olhar para o mar para ir à praia, para tomar uma cerveja, para ver a beleza do pôr do sol, mas para aproveitar, para saber explorar ele para o seu desenvolvimento, isso a gente ainda é muito tímido. O petróleo, no caso do pré-sal, veio a alavancar um pouco essa visão, né, em termos das riquezas que o mar oferece, mas ficou muito aquém do que a gente poderia ir, em termos de aproveitar até mesmo a tecnologia que é utilizada no petróleo para outras atividades. Além de petróleo, o que a gente poderia ter no mar que a gente... Tem várias. O que a gente chama hoje da economia azul, que fala de todas as atividades que são relacionadas ao mar, né? Tem a pesca tradicional, que seria, vamos dizer assim, a mais antiga. Tem o petróleo, tem minerais que podem ser retirados. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muita atividade relacionada a calcário, a algas calcárias, granulado bioclástico, né? Temos a biotecnologia, que nós estamos ainda dormindo com relação à biotecnologia marinha. É um campo da indústria farmacêutica e cosmética explorada no mundo inteiro, riquíssima, e que a gente simplesmente não toca nisso, né? Não explora isso. Quando se diz explora, significa primeiro conhecer. A gente nem mesmo conhece ou conhece um pouco? Olha só. No caso, vou citar no caso dos minerais. O último levantamento sério de minerais que o Brasil realizou foi o REMAC na década de 70. Depois houve outros projetos. Nós temos no âmbito da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar um programa chamado REMPLAC, mas que ele caminha muito devagar, com pouquíssimas pesquisas autorizadas, a maioria muito junto à costa e pouca coisa além, mais afastada, mais offshore, né? Então há muito espaço para a gente desenvolver. A parte de biotecnologia é pouquíssimo explorada, né? Na verdade, a única coisa que é explorada mesmo é o petróleo. Até mesmo a pesca, nós temos muita limitação. No mundo inteiro a gente já chegou num patamar de pesca muito já limitado, né, em termos de potencial sustentável, mas a abertura para a aquicultura, para a aquacultura é muito grande também. Como funciona o que é nosso em torno da costa e o que não é nosso em termos de distância? Nós chamamos dos espaços marítimos, né? Os espaços marítimos eles são regulados pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E eu gosto sempre de ressaltar, porque isso causa muita confusão, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mas ela não é das Nações Unidas, é um tratado normal, vinculado à Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, e que recebeu o nome de Nações Unidas porque foi pelo esforço das Nações Unidas, desde a Liga das Nações, antes mesmo, para codificar um estatuto sobre o mar, sobre como os estados podem atuar no mar com o princípio da liberdade de navegação, defendendo sempre essa bandeira da liberdade de navegação desde o início como um direito consuetudinário, né? Aquela questão de 200 milhas, 12 milhas, como é que funciona isso? A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que a gente chama da CNUD, né, o UNCLOS, em inglês é UNCLOS, né, United Nations Law of the Sea Convention, ela estabelece o que os estados podem fazer. Ou seja, todo estado costeiro pode ter mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, plataforma continental, regula também o traçado das linhas de base, onde
começa a se medir o mar territorial, fala sobre o regime de ilhas, sobre a parte dos estados arquipelágicos, preservação do meio ambiente, sobre solução de controvérsias, ou seja, toda e qualquer atividade relacionada ao mar, ela é regulada primariamente pela ANCLOS, pela ACNUD. É um acordo entre países? É um tratado internacional, multilateral. E que o Brasil fez parte? O Brasil é parte do tratado, da convenção, como mais, se eu não me engano, 160 e poucos países. Mais a União Europeia. Eles são parte dos... E ela tem um caráter, apesar de não ter alcançado a universalidade, como se diz na parte do direito internacional, quando todos os países são parte, né? Ele já é um instrumento considerado universal. Até mesmo os países que não são parte, que não ratificaram a convenção, na maior parte, eles obedecem à convenção. E existem razões, na verdade, que levam a ele, por algum motivo, normalmente em controvérsias de interpretação com vizinhos, delimitações de fronteiras marítimas e tudo mais, que aí leva a eles a não ratificarem. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que não é parte da convenção, mas cumpre quase a totalidade da convenção. Agora, Marcos, a questão do mar, usar o mar de forma sustentável, né, depende apenas de políticas públicas e adianto também, quer dizer, nós temos políticas públicas? Olha só, a gente costuma confundir muitas coisas, né? A gente tem uma tradição burocrática muito grande, né? A questão é que a política pública tem uma finalidade. Para que se faz uma política pública? Para se resolver um problema coletivo. Não existe uma política pública por fazer. Vamos fazer uma política pública. Não. A gente tem um problema e a gente resolve esse problema elaborando uma política pública em que encadeia as várias soluções daquele problema. E isso é a finalidade de uma política pública, né? Nós, no Brasil, nós temos vários instrumentos legais que tratam do mar. Tem a Política Marítima Nacional, que é aprovada por um decreto de 94. Temos a Política Nacional de Recursos do Mar. Temos a Política Nacional do Meio Ambiente. Mas todas elas elaboradas de uma forma, vamos dizer assim, equivocada ou inadequada com relação ao mar. E a gente costuma dizer que quando a gente vai tratar do mar, a gente tem que quebrar alguns paradigmas. Porque as pessoas tentam jogar no mar as soluções que elas encontram em terra. Só que o mar é diferente. Isso não funciona. Você pegar uma solução que você encontrou para um problema em terra e jogar no mar, não funciona. E a OECD, ela mesma elaborou várias questões sobre a economia do mar, que diz por que é diferente. E o que eu acho fundamental, a mais assim, impactante, é que o ser humano não vive no mar. Ele vive em terra. Então o mar é um quintal afastado, ele não vê, ele não está lá, né? Então fica muito difícil das pessoas entenderem o mar. Eu me lembro quando eu estava servindo no navio oceanográfico Antares, eu era chefe da oceanografia, e a gente começou um programa que foi muito bom para o Brasil, que é o REVISER. É o levantamento do potencial sustentável dos recursos vivos da zona econômica exclusiva. E ele atuou em todas as áreas, né? E aí você via as pessoas que trabalhavam em laboratório, nas universidades, nos institutos de pesquisa, que chegavam a bordo para fazer com uma balança de precisão. Aí eu falei, mas o que você vai fazer com essa balança de precisão a bordo do navio? Não, eu vou fazer uma medição aqui da amostra, mas o navio joga no meio do mar, ele não vai parar, sabe? Você não vai conseguir ler nada, né? Aí as pessoas, ou seja, elas não entendiam aquela questão. Por exemplo, chegava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã numa estação oceanográfica que já estava planejada. Aí vão acordar, e o pessoal, não, mas já vai. Pô, pode esperar para a gente acordar de manhã cedo? Não, não pode. Você tem toda uma logística de várias estações. Ou seja, você ir para o mar, fazer uma atividade no mar, pesquisar, explorar os equipamentos que são necessários, porque você vai a profundidades enormes, com uma pressão absurda, você bem sabe disso, né? Então você precisa trabalhar num ambiente diferente e entender esse ambiente.
Então as pessoas normalmente têm essa dificuldade. Existe uma senhora chamada Elizabeth Hamburghese, que ela falava no livro dela justamente sobre a necessidade. Alguns conceitos que foram formados por milênios em terra, né, com o pé firme na terra, eles simplesmente não funcionam no mar. E aí vários conceitos vêm sendo criados ao longo do tempo para justamente conseguir configurar essa realidade do mar. A convenção mesmo, ela traz um conceito muito novo, né, nesse sentido, e até de difícil compreensão às vezes, que é direitos de soberania. O Estado costeiro, ele não tem soberania sobre determinada atividade ou sobre determinado recurso, mas tem direitos de soberania. Foi uma forma que, encontrada na época das conferências que chegaram à convenção, em que você não tirava a soberania, mas não dava a soberania. Então você dava direitos de soberania, mas com várias exceções, sob várias cláusulas, né, que você poderia atuar e ter algum direito sobre aquele bem. Agora, comparando o Brasil com outros países que usam o mar de forma importante, aí eu não sei se eu estou errando, mas Noruega, né? Nós estamos muito distantes das políticas públicas escritas. O que é de tão diferente? Olha, Cavanha, essa é a minha tristeza, né? E é também o meu incentivo para estar conversando com você aqui, estar fazendo palestra, estar ajudando empresas para entrar no mar. Nós estamos, no mínimo, 40 anos atrasados, exceto no aspecto do petróleo. Mas no resto a gente está 40 anos atrasado. A bibliografia que você pega dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, você pega as publicações de 70, da década de 70, 76, são a realidade nossa hoje. Ou seja, a gente ainda está engatinhando na necessidade, na iniciativa de realmente alavancar os interesses do país no mar, né? Então nós estamos 40 anos atrasados. E voltando até para a questão da política pública. A política pública, para funcionar, ela precisa que haja um reconhecimento da sociedade sobre a relevância e a importância dela. Então, enquanto as pessoas não atribuírem ao mar uma relevância alta, uma importância, né, fazer essa conexão com o nosso dia a dia... Inclusive econômica? Não, a gente, quando fala de desenvolvimento sustentável, a gente não pode... Há uma distorção, muitas vezes, principalmente no Brasil, nesse sentido, de ver só o lado ambiental. A sustentabilidade não vê só o aspecto ambiental, é o aspecto social, que é emprego. Você vai dar emprego, você vai dar renda, ou seja, é a parte econômica também. Ou seja, você entra na parte econômica, no social e no ambiental. Que isso é o desenvolvimento sustentável, mas você tem que dar importância para isso, porque precisa de mecanismo, precisa de incentivo, precisa de financiamento. Como é que você vai fazer isso? Você vai competir com a saúde, com a educação, mas isso não é importante. Aí, o que acontece, como é o que tem acontecido, vai para o escanteio, né? E fica aguardando uma oportunidade. Nós estamos mais de 40 anos aguardando essa oportunidade. E você acredita que o Brasil vai acordar para isso? Eu torço e estou fazendo a minha parte para ele acordar. Qual é a sua parte? A gente está começando um projeto, e a TGS aqui no caso está inclusive apoiando a gente, de um projeto chamado Brasil, um país marítimo. Por quê? Nós fomos descobertos pelo mar. 95% das nossas transações comerciais, do nosso comércio exterior é pelo mar. Ou seja, nós estamos conectados ao mar e não sabemos. Ou seja, esse meu laptop aqui, ele foi trazido num container. O outro, minha roupa, várias coisas que não são produzidas aqui, ou que nós produzimos e vendemos, elas transitam pelo mar, de forma que o Brasil é como se fosse uma ilha no mundo, né? Então nós precisamos do mar. E é tem uma frase muito bonita, né, que a gente usa muito, que é da cooperação, por isso que a fraternidade dos oceanos, né, que o oceano antigamente ele separava, porque era muito difícil você atravessar o mar. Hoje em dia não, ele une
Você faz o comércio com o Japão, com China, com todos os países pelo mar. Você estabelece linhas comerciais pelo mar que são muito mais baratas, né? O pessoal pode falar, mas pode mandar para avião. Não pode. Seria um valor absurdo, né? Para você transportar a mercadoria que é transportada, o volume, né? Pelos navios. Então, a gente está desenvolvendo esse projeto que é o Brasil, um país marítimo, para as pessoas verem que o dia a dia delas está muito mais conectado ao mar do que você imagina. Um exemplo bem recente que a gente está tratando, o granulado bioclástico, ele serve de fertilizante, que não tem, biológico, que não tem os impactos da indústria química, tem para fertilizantes da agricultura. Ou seja, tem várias coisas que são providas pelo mar para nós, que nós podemos explorar de forma sustentável, equilibrada, que são muito mais benéficas para a saúde ambiental e que a gente simplesmente deixa aos outros. E uma outra questão que a gente sempre coloca, eu teve uma palestra, vira e mexe eu coloco esse slide na palestra, que é um caldeirão assim, de sopa, as pessoas servindo sopa e uma multidão enorme de pessoas. O mar é mais ou menos assim. Por exemplo, no Oceano Atlântico tem uma comissão, a ICCAT, que fala do atum atlântico, né? Os países que mais pescam atum no Atlântico não são do Atlântico. Mas por quê? Porque se organizaram, a organização estabelece critérios que entram a questão histórica de captura, que a economia desses países se baseiam, né? Você falou da Noruega, por exemplo. Eu, há pouco tempo, tive uma reunião com o pessoal da Noruega, eu falei, eu invejo a consciência marítima do norueguês. Aí eles mesmo falaram, mas a gente tinha que olhar para o mar porque a nossa terra é pequena, certo? E aí entra um grande problema nosso. O Brasil é tão grande, é tão rico, que, como eu coloco, a grandeza continental do Brasil eclipsa a sua grandeza marítima. Então a gente precisa, na verdade, despertar as pessoas, fazer um processo de conscientização para as pessoas entenderem que a vida delas, por mais que o Brasil seja muito grande, mas que depende do mar, e principalmente no futuro. E mesmo para utilizar a parte continental, um exemplo também que ilustra muito isso, você vai fazer uma extração mineral em terra. Como é que você faz? Você vai desmatar toda aquela parte, depois vai explodir todo aquele material, sem contar a questão das barragens e tudo. Ou seja, existem impactos muito maiores do que se você desenvolver processos, né, no mar. E aí entra uma outra questão, que é o desenvolvimento tecnológico. Se a gente não for para o mar, não começar a pesquisar, fazer isso, nem que eu vou explorar daqui a 100 anos, ótimo. Mas eu não vou ter que comprar, não ficar dependendo de ninguém, eu vou estar desenvolvendo, eu vou estar acompanhando esse processo. Eu vou estar no processo, né? Eu não vou estar isolado, né? Eu vou ser um protagonista, não um coadjuvante. Né? Então é essa questão que a gente tem que despertar, principalmente nos governantes. Mas para isso a gente tem que trazer eles para eles entenderem o mar, para eles compreenderem o mar. Que se não acontecem, como ontem eu estava dando uma aula para num curso de extensão da PUC, e a gente verificou, por exemplo, já existem vários conceitos da Convenção que não foram internalizados ou foram internalizados erradamente. Então existem conceitos tipo zona costeira que tem uma lacuna no meio, que não está definida o que acontece ali. Por quê? Porque não se sabia, né? E aí é outra coisa que eu sempre comento nas aulas, né, nas palestras, qual é o nosso grande problema no Brasil, é que a gente tem muitas convicções sobre coisas que a gente ignora. E aí as soluções, os resultados disso são documentos, são políticas que são inconsistentes, né? E que não vão para frente porque elas são falhas, porque elas mesmas não entendem o que elas estão tentando resolver. Então o problema coletivo da política pública fica esvaziado de solução porque não tem consistência nas medidas, né? Então... Agora, Marcos, a questão do petróleo, né? Quer dizer, mundialmente, e a gente agora avançando para mais longe da costa ainda, descobrindo um novo pré-sal novo, até o Pedro Zalan tem feito apresentações belíssimas, né? Onde está a garantia e as composições? Porque a minha questão é a seguinte,
A relação com os Estados Unidos, por exemplo, ela é benéfica ou maléfica? É sucesso nosso ter essa relação mais próxima? Eles nos apoiam? Como é que é essa relação? Olha, eu acho que a cooperação ela é sempre benéfica, né? Os Estados Unidos têm potencial tecnológico, científico enorme. Então, até a NOAA, tem vários Smithsonian Institute, tem vários locais em que nós podemos ter cooperação e temos, em certa medida, né, para nos ajudar a compreender esse processo, né? Eu fui diretor do Centro de Hidrografia da Marinha, do Instituto de Pesquisas de Almirante Paulo Moreira, lá em Arraial do Cabo, e a cooperação com o americano é muito forte, sempre foi muito forte, né? E precisa ser, né? Agora, só a cooperação, ela não é suficiente. Há necessidade que nós tenhamos incentivos e iniciativas, né, principalmente das empresas privadas, no sentido de realmente partir para explorar. E o que a gente está vendo hoje, estamos trabalhando nisso, é justamente de tentar tirar as barreiras que, por desconhecimento, muitas vezes são colocadas nas atividades que visam explorar o mar. Não é de modo irresponsável, não é abrir, escancarar as portas, faz de qualquer jeito. Não é isso que a gente fala. A gente tem como fazer as atividades de modo sustentável, ambientalmente harmonizado e tudo mais, mas precisamos ir para o mar. Mas muitas vezes, por desconhecimento, não se deixa nem uma atividade ser realizada no mar, por desconhecimento. Não sei se pode, se não pode, como é que faria, como é que faz. A parte do petróleo que nós tocamos, né? O Pedro Zalan, né? A gente tem essa interação com essas atividades todas, estava num painel que uma apresentação foi feita em nome dele, tudo. Existem coisas dessa exploração que precisam ser reguladas para que elas ocorram e com segurança jurídica. E às vezes elas não existem porque as pessoas já não sabiam que precisava disso. No caso, por exemplo, da exploração além das 200 milhas, tem a questão de uma contribuição financeira que tem que ser feita à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que é um órgão criado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E quando passa das 200 milhas na plataforma continental, qualquer exploração que é feita de recursos naturais, ele tem que ter essa contribuição após, sob certas condições, mas resumidamente, após 5 anos de exploração. Então, você faz uma contribuição financeira de 1% após o 5º ano, que vai anualmente subindo até chegar a 7%. Ou seja, mas isso tem que estar regulado. Quem paga? Como é que faz? Vai sair da onde? É o Estado que paga? É a empresa que paga? Como isso é trabalhado? A gente simplesmente, até hoje, a Convenção é de 82, entrou em vigor em 94, e até hoje a gente não tem isso regulado em nada, em lugar nenhum. Tem forma de regular isso nos contratos de prestação de serviço, das concessões? Tem, então, óbvio que tem, né? Mas e a segurança jurídica, que é um problema nosso, né? Daqui a pouco alguém acorda em um determinado setor e entra com um processo porque não podia, porque não está regulado, que não sei. Esse ponto que você trouxe é muito interessante, né? Quer dizer, se você olhar na cadeia produtiva de óleo e gás, desde a geofísica, aquisição de dados, processamento, depois no drilling, depois no subsea, quer dizer, praticamente todas as empresas são internacionais, muitas até de origem norueguesa, mas grande parte americana, algumas francesas e tal, inglesas, mas enfim, 98% são empresas internacionais, e as grandes exploradoras de petróleo também, Exxon, Shell, BP, Total, né? Quer dizer, como conviver com isso de uma forma saudável nessa relação praticamente toda internacional, preservando os direitos à riqueza do país? Como isso funciona? Aí é que entra a questão da legislação nossa, que tem que estar atualizada, tem que estar protegendo a gente sem impedir o desenvolvimento, né? Ou seja, você tem várias instituições, organizações, empresas que são estrangeiras e que atuam. A nossa Constituição atual, se você tem uma sede aqui no Brasil, ela passa a ser nacional. Então, mesmo que o capital seja estrangeiro. Então, contanto que haja uma regulação de como isso é feito, né, e que não deixe isso sem uma definição que possa vir a atrapalhar um investimento no país, eu acho que isso
tem um campo enorme para caminhar. Até porque a gente não tem competência no Brasil para fazer essas coisas todas. Eu não diria isso. Eu acho que a gente tem competência para fazer isso. A gente não tem estímulo nem iniciativa, né? Porque muitas vezes, como recentemente tem sido muito falado, os empreendedores no Brasil têm que ser heróis, né? E tem que vencer barreiras impressionantes, né? Porque os obstáculos que são colocados são muito grandes. Você tem que fazer isso, tem que sai uma decisão judicial, aí você tem que pagar tudo, ou seja, você fecha o negócio que não vai dar certo, você vai ter que pagar tanta indenização por coisas que você não fez errado, mas foi alegado que poderia, que não sei o que, coisas que as legislações nossas dão tantas brechas, né, que cabem a interpretações, que dependendo de onde bater pode ter uma decisão contrária a você. Por quê? Porque a lei não está precisa, né? Então... Você está viajando agora para fazer uma representação do Brasil, fora o que é exatamente? Como a organização, a IALA, né, ela está num processo de conversão, ela é uma associação internacional muito antiga, da década de 60, e ela está se convertendo agora numa organização intergovernamental. Então houve 3 conferências pré-diplomáticas, e a conferência diplomática vai ocorrer agora, no final de fevereiro, em Kuala Lumpur, e eu vou ser um dos representantes, o chefe alterno da delegação lá na nossa participação lá, para justamente aprovar a convenção que transforma ela em organização intergovernamental. Se você fosse dizer 3 coisas para o país fazer em relação ao mar, como é que você escalaria 3 orientações para o país? Olha, primeiro a gente tem que olhar diferente para o mar. Primeira coisa. A gente tem que olhar para o mar, tem que entender o mar. Mas a gente precisa de um processo que eu espero contribuir para isso, para as pessoas olharem para o mar diferente, né? Como eu conversei há pouco tempo num projeto que nós desenvolvemos sobre políticas públicas sobre o mar, o colega nosso de Martin mesmo, o João Sanderborn e a Flávia Cupolillo, que após a gente conversar, e agora você olha para o mar da mesma forma que você olhava antes de nos conhecermos? Não, agora é totalmente diferente. Então essa é a questão. A gente tem que mudar, fazer as pessoas mudarem a forma delas olharem para o mar. E a gente precisa também mudar a cabeça das pessoas que decidem, dos gestores públicos, para que as decisões deles sejam coerentes, né? Ou seja, a política marítima nossa nacional, eu falo sem nenhum receio, né? Ela é ótima para preâmbulos, consta lá, conforme consta na política marítima nacional, mas ela não tem nenhuma consistência em termos de aplicação, ela não é exequível, né? Porque você não tem ferramentas para permitir essa execução. Porque uma política pública ela tem que ter um organismo de controle que tenha uma autonomia para decidir e corrigir os rumos. E você tem que ter mecanismos também de financiamento dessa política pública. Se interessa ao desenvolvimento do país, eu tenho que, então, dispor de instrumentos que financiem algumas atividades que sejam do interesse do país. Um campo que é muito claro nesse sentido é a biotecnologia marinha. Ou seja, a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, ela é riquíssima, valores enormes, mas está na mão de multinacionais e no Brasil praticamente não se desenvolve nada. A ideia agora é tentar pegar as poucas empresas que ainda são nacionais e tentar fazer elas despertarem para essa e desenvolverem pesquisas que gerem produtos. Porque nós temos vários medicamentos que as pessoas tomam que são provenientes de organismos ou de princípios ativos de organismos do mar, né? E elas não sabem disso, né? Nós não sabemos disso. Por isso o mar está muito mais ligado a nós do que a gente imagina, né? E eu torço para que o Brasil acorde, que a gente recupere esses 40 anos que nós estamos atrasados. Temos um caminho longo, então. É um caminho longo, mas quanto mais a gente demorar a começar a trilhá-lo, mais difícil fica. Daqui a pouco aquele caldeirão de sopa está vazio. Quando a gente chegar lá, não tem mais sopa. E está todo mundo ali. Já está tudo ocupado, tudo dividido, as regras todas decididas, quem faz o quê, quem pode fazer, quem não pode. Acordar o Brasil, então. Acordar o Brasil para o mar. Uma nova visão para o mar. Gostaria de agradecer pela conversa, Almirante Marcos Almeida. Muito obrigado.
Eu que agradeço e obrigado por você me ajudar nesse processo de despertar o país para o mar. Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos.